queria que você gravasse uma coisa com você. Uma parte você já ouviu muitas vezes. A Bíblia diz, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Não é isso? Tudo é possível ao que crê. Porém, da mesma forma, nada é possível ao que não crê. Ao que não crê, nada é possível. Tudo é possível ao que crê, mas o grande problema das pessoas é a incredulidade. As pessoas, curiosamente, o ser humano de forma geral, tem facilidade de crer em muitas coisas, em praticamente qualquer coisa. O ser humano é muito crédulo. O homem que está perdendo os cabelos, vê lá uma propaganda dizendo, faça o cabelo crescer de novo, toma aqui o remédio, cura definitiva para careca, para calvície, não é? Aí ele vai lá, compra pela internet, chega e coloca na cabeça. Acreditou na propaganda. Acreditou. A pessoa acredita em tudo. Acredita nas promessas, acredita nas publicidades, acredita no que o outro fala, acredita no homem do churrasquinho na esquina que não é gato, é carne de boi mesmo. A pessoa acredita, ainda fala gostoso. Nós não sabemos, quem sabe, quem garante? Mas a pessoa acredita. Na hora da fome, sim ou não? Ela acredita. Chega para ela e fala assim, olha, pula 7 ondas na virada do ano que vai dar tudo certo para você. A pessoa pega o carro, enfrenta o trânsito, vai lá para a praia, pula 7 ondas. Não é verdade? Ela não sabe quem falou isso, ela não sabe de onde veio, ela não sabe quem criou essa história, ela nunca viu o resultado, mas ela vai lá e faz. Milhares de pessoas fazem isso. Todos os anos. Então o ser humano tem que ter fé para tudo o que ele faz. E muitas vezes ele coloca a vida dele em cima de promessas e pessoas que ele não vê, que ele não conhece, que ele não sabe. Então é um insulto o ser humano dizer eu não creio em Deus. É um insulto para Deus e também para a própria inteligência dele. Porque ele não pode dizer eu não tenho fé. Ele não pode dizer que ele não crê em Deus porque ele não tem fé. Fé ele tem de sobra. Ele precisa, para não crer em Deus, ele precisa não usar a inteligência. Só isso. Faltou não foi fé, faltou foi inteligência. Porque ele usa a fé para tudo e todos. A pessoa pega um avião, toneladas de metal, e ela crê que aquele avião vai sair do chão, vai voar sobre o oceano, não vai dar nada errado. Ela crê no clima, ela crê nos pilotos, ela crê na lei da gravidade, ela crê em tudo, que vai pousar do outro lado e vai sair intacta. Ela coloca a vida dela nas mãos de um piloto que ela não viu, não conhece. Ela não pediu para ver o brevet do piloto, ela não pediu para cheirar o bafo do piloto se ele bebeu. Ela simplesmente colocou a vida dela nas mãos do piloto. Sim ou não? Então ela não pode dizer eu não tenho fé. Ninguém pode dizer que não tem fé. Você pode dizer que você não tem inteligência suficiente para crer em Deus, mas você não pode dizer que você não tem fé. E por isso o maior pecado é a incredulidade. É um insulto para Deus você dizer eu não creio em Deus. É um insulto ao caráter de Deus, à pessoa de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela,
anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então Maria Madalena viu Jesus, ela foi no sepulcro para colocar perfumes, para honrar o corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, o sepulcro estava vazio. Quando ela se volta, Jesus está ali e se manifesta. Ele fala com ela e diz: olha, eu estou vivo, vai e avisa os meus discípulos que eu vou adiante deles para Galileia. Então Maria Madalena sai dali feliz da vida, encontra os discípulos e anuncia para eles: eu vi o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E os discípulos que estavam tristes, chorando pelos acontecimentos recentes, duvidaram, não creram no que ela disse. Diz assim: ouvindo eles que vivia o que tinha sido visto por ela, não o creram. Os discípulos não creram em Maria Madalena. Deve ter pensado assim: você está alucinando, Maria. Você deve estar alucinando, você deve estar em estado de choque. Em outras palavras, não acreditaram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, não os 11, outros discípulos, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Quer dizer, mais 2 testemunhas, 3 no total. E ainda assim não creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto, o quê? A sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. Nem com testemunha vocês creem. Jesus ficou irado com a incredulidade, a dureza do coração dos discípulos. E se você parar e pensar, você pode dizer assim: poxa, bispo, os discípulos foram incrédulos mesmo. Não, mas os discípulos, o que eles fizeram, as pessoas fazem ainda hoje. Olha os testemunhos que nós temos mostrado. Testemunho de mendigo, testemunho de gente doente, gente que não podia andar. Nós temos testemunho de todo tipo. O problema não é esse, o problema é que as pessoas veem e mesmo assim não creem. O problema é a incredulidade. Elas ouvem a palavra de Deus, não creem. Creem na propaganda da TV, mas não creem na palavra de Deus. Creem no que o médico fala, mas não creem no que Deus fala. Se eu não faço as obras de meu pai, se eu não faço o que o meu pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos o quê? Nas coisas que faço. Se vocês não creem em mim, no que eu falo, pelo menos creiam no que eu estou fazendo, nas obras que eu estou fazendo. Está aqui a prova, testemunha. E mesmo assim os judeus não acreditavam. A salvação é para quem? É para quem crê. Quem crer e for batizado será salvo. Você diz que crê em Deus, mas você não batizou ainda. Você não crê. Desculpa, você não crê. Você diz: não, mas eu estou me preparando. Não tem preparação para batismo, tem decisão para batismo. Não existe preparação. Então a salvação é para quem crê, as coisas impossíveis é para quem crê, as promessas de Deus são para quem crê, o Espírito Santo é para quem crê. Por que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Não é porque você não merece, ninguém merece.
Você não recebeu ainda porque você não creu. Você não creu, você não entregou, você não fez o que tinha que fazer. Paulo falou para uns cristãos que ele encontrou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: mas nós não sabemos, nunca ouvimos nem falar do Espírito Santo. Quando ouviram falar, receberam, porque creram. Crer é fazer algo a respeito daquilo que você diz que crê. Se você não crê, você não faz. Se você crê, você faz. Não tem outra saída, não tem outra explicação. Se eu creio na receita do médico, eu saio do consultório, passo na farmácia, compro o remédio, chego em casa e tomo. Porque eu creio no médico. Se eu não creio, eu saio dali e penso: não vou tomar não. Vou buscar uma segunda opinião. É assim. Se eu creio, eu faço. Se eu não creio, eu não faço. Fé não é o que eu sei. Fé é o que eu faço com o que eu sei. É o que eu faço com o que eu sei. Se eu sei, então eu ajo sobre aquilo. Se eu tenho certeza daquilo, então eu coloco a minha atitude, a minha vida sobre aquilo que eu digo que eu creio. Se eu só sei, mas não creio, então não faço nada. Eu fico só na teoria. Eu fico só falando, mas não me arrisco a colocar aquilo em prática. Então, fé na palavra de Deus é obedecer, colocar toda a força naquilo que se crê. E aí a vida muda. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.